Olá, eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Hoje temos a honra de receber Thaís Corral. Thaís é uma das vozes mais influentes da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Ambientalista, empreendedora social e comunicadora, ela construiu uma trajetória marcada pelo ativismo, pela inovação e pelo compromisso com o desenvolvimento regenerativo. Foi uma das fundadoras da Organização de Mulheres para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, além de uma das articuladoras da histórica Conferência Rio 92. Desde então, Thaís tem se dedicado a fortalecer o protagonismo feminino nas políticas ambientais e a criar pontes entre comunidades, governos e organizações internacionais. É fundadora do Sinal do Vale, um centro de regeneração localizado na Mata Atlântica, que funciona como um laboratório vivo para soluções sustentáveis em alimentação, construção, reflorestamento e educação. Mais do que uma ambientalista, Thaís Corral é uma semeadora de futuros possíveis. E hoje temos o privilégio de ouvir suas ideias, histórias e inspirações. Thaís, seja bem-vinda ao nosso Diálogo sobre Natureza, uma honra conversar com você. Bem, o prazer é meu, muito obrigado, professor Magela. Eu acho que nós somos todos parte de uma tribo, né, que tem tentado aí nesses tempos, como você disse, desafiadores, encontrar novos caminhos a partir de experimentações, mas a partir, sobretudo, de relações que a gente vai tecendo a partir de tudo que a gente conheceu aí nesses últimos 30 anos em torno do campo da sustentabilidade. Thaís, e começando com esse tema, em que momento da sua vida você achou que era necessário dedicar sua trajetória a essa questão, a essa preocupação com a conservação da natureza? Bem, a minha família, né, eu sempre relato isso, quer dizer, os meus ancestrais, a minha família mais próxima, os meus pais, os meus avós, foram todos pessoas amantes da natureza, né? Mesmo quando o ambientalismo ainda não era um tema, né? Eles gostavam de caminhar, de nadar, de escalar, e eu acho que eu herdei esse amor pela natureza, e na medida que eu fui me desenvolvendo, né? Fui crescendo, eu fui encontrando, né, estudando e tudo isso, essas contradições, quer dizer, entre a atividade que a gente poderia escolher, o que a gente fazia, e esse conflito, né, entre a nossa ação, o que era importante para a gente e o que era importante para a natureza. Eu acho que essa foi a raiz da minha, digamos, do meu envolvimento aí com o ambientalismo como uma forma, né, de entender todas essas contradições e de criar, junto com outras pessoas, outras formas de conviver com os recursos do nosso planeta, né, os outros seres, que não são só os humanos, né, em geral, quer dizer, mas com os outros seres e com a natureza. Então, foi desde muito pequena que eu sentia isso, né? Observava isso, e isso acabou marcando as minhas escolhas de vida, né? De ação no mundo, né? A minha trajetória como pessoa, né? Como ser humano. Todos nós escolhemos uma trajetória por alguma razão. Eu escolhi por esse impulso interno que veio antes de mim, né? Porque já estava na minha família. Thaís, a Rio 92 ela foi um momento de grande inspiração para a sociedade brasileira, sobretudo, né? Como foi a articulação para que essa conferência fosse realizada no Brasil? Bem, eu acredito, né, quer dizer, que o Brasil sempre foi visto como esse grande patrimônio de biodiversidade, de florestas, de recursos hídricos, pela sua dimensão, né, por todos os biomas que o Brasil tem, a Amazônia. Eu acredito que isso determinou a escolha e determinou também a escolha o fato de que, como sempre, essas conferências da ONU, o país anfitrião, ele oferece, né? E na época inclusive era o Collor, né, o nosso presidente, ele
ele ofereceu o Brasil como sede da conferência, e acho que a conferência foi o grande plataforma do desenvolvimento sustentável que estava sendo, né, durante a Comissão Brundtland, né, como se chamou, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, ela desde 97 se reunia. Então, o Brasil tinha muitos dos elementos que a Comissão Brundtland queria mostrar, né? Tinha a contradição da pobreza, tinha a questão dos recursos, da finitude dos recursos, e acabou sendo essa oportunidade incrível que nós tivemos de sediar uma das maiores conferências que já foram realizadas no plano internacional, né? Certamente pela ONU. E eu tive a oportunidade de ser parte dela, como de participar da conferência e também de ser, digamos, de tecer os caminhos em muitos aspectos, sobretudo na questão das mulheres, que nós preparamos durante praticamente 2 anos de muita ação no Brasil e também no mundo, né? Porque nós fizemos várias articulações em preparação da conferência. Para além dos documentos oficiais que foram discutidos e acordados durante a Rio 92, você acha que o movimento social, a reunião da Cúpula dos Povos ali na Terra do Flamengo, teve um peso significativo na história e no envolvimento da sociedade com as questões ambientais? Com certeza, porque eu acho que ali foi o espaço, né, de uma convergência de todos os setores, né? Quer dizer, você tinha ali povos indígenas, você tinha todas as religiões, você tinha os sindicatos, você tinha as autoridades locais, você tinha a comunidade científica, todos num único espaço, quer dizer, discutindo, digamos, se relacionando, né, se comunicando, procurando encontrar interfaces, né? Nós, como mulheres, nós fizemos o Planeta Fêmea, que congregou todos os diferentes setores, vamos dizer, matizes, do movimento de mulheres global, né? Então, você tinha desde agricultoras até celebridades, chefes de Estado. Foi um momento de muita união, né? Em que a gente acreditava que a união e a nossa colaboração tinha um sentido muito profundo para encontrar os caminhos para a nossa sociedade, né? Para um desenvolvimento civilizatório. Então, foi um momento histórico que vamos recordar para sempre, né? Porque eu acho que nunca mais houve, pelo menos que eu esteja ciente, nunca mais houve uma coisa igual, né? Então, foi um momento imemorável que ficará sempre para as pessoas que o viveram e também para as que depois conheceram os desdobramentos disso, que foram muitos, né, nos anos 90. E considerando o aspecto temporal, obviamente, você acha que a realização da COP no Brasil esse ano tem o mesmo peso e o mesmo impacto do que teve a Rio 92? Não, porque eu acho que a Rio 92 ela aconteceu num momento também historicamente muito peculiar, né? Porque era o fim da Guerra Fria, havia uma grande convergência no mundo de que as nações podiam se unir em torno, os setores podiam se unir. Eu me lembro que um dos pontos de toda a Agenda 21, né, com seus 40 capítulos, das 2 convenções, que ainda são as únicas que efetivamente congregam governos e tal, a Conferência do Clima e de Biodiversidade, mas eu acho que havia uma esperança, né, digamos, de que efetivamente a gente pudesse dedicar a maior parte dos recursos para resgatar as nações mais pobres, para criar um desenvolvimento efetivamente mais sustentável do ponto de vista dos recursos ambientais, mas logo depois, né, a gente viu que isso foi se reduzindo, né? Ele foi murchando
até que aconteceu o 11 de setembro, que foi praticamente o final disso, né? Mas haviam todas havia essa perspectiva de que o mundo pudesse realmente se unir em torno das coisas que são essenciais, né, dos valores efetivamente humanos. Mas logo depois a gente começou a ver todas as cisões, as divisões. Mas, enfim, esse espírito do Rio, né, como a gente chama, ele, de certa forma, continua. Eu acho que a COP, como você estava perguntando, é uma tentativa de resgatar um pouco isso num cenário muito mais complicado, né? Muito mais polarizado, muito mais complicado, com muito mais dificuldades, né? Quer dizer, porque os problemas que nós tínhamos naquela época, a situação ambiental do planeta era menos grave do que é hoje, né? Nós temos 7 dos 9 limites planetários já superados, né? A gente tem uma média de clima quase nos 2%, né? de aumento do aquecimento global. Então, é uma situação muito mais grave, tanto geopoliticamente como do ponto de vista ambiental. Ainda assim, acho que há mais pessoas, né? Eu acho que até mais do que o Rio, que talvez tenham menos sonhos, mas tenham mais práticas, né? Então, eu acho que as pessoas que vão a Belém vão também em busca de parcerias, de formas de implementar o que elas acreditam que sejam soluções para o problema que nós estamos vivendo, né? Dos documentos firmados na Rio 92, havia uma grande expectativa em torno da Agenda 21, né? Uhum. Era, naquele momento, o auge ali, o documento que concentraria as ações, né, não só governamentais, mas da sociedade do século XXI. Por que você acha que esse documento não foi à frente e a gente abandonou essa ideia de alguma maneira? Eu me pergunto muito isso, né? Porque a Agenda 21, de certa maneira, era tão perfeita, ela era tão ilustrativa, né? Eu acho que está tudo lá, né? A gente conversa muito sobre isso, porque a gente efetivamente se debruçou sobre a agenda, seus 40 capítulos, eu acho que está tudo lá. A questão é que eu acho que a nossa maturidade política, né? Porque a Agenda 21 ela era um instrumento com a sociedade, mas os líderes, a liderança da Agenda 21 eram os governos, né? E nós não temos ainda uma maturidade política para sustentar e ancorar aquilo, né? Tanto é que eu participei de mais de 50 Agenda 21 nacional, mais de 50 Agenda 21 espalhadas pelo Brasil, e nenhuma delas foi para frente. Eu acho que, na maior parte das vezes, por lógicas partidárias, político-partidárias, que, de certa forma, enterraram, né? Enterraram e negaram, quer dizer, interromperam, essa é a melhor, processos que vinham, que todos os processos socioambientais que envolvem pessoas, setores, eles são gradativos, né? E, obviamente, eles superam 4 anos de um termo político, né? E, na maior parte dos casos, eles foram dissolvidos, né? Eles não foram levados à frente, foram interrompidos, e eu acho que é por isso que eu hoje acredito, né? E foi em função de todas essas reflexões, eu acabei criando um lugar, por isso eu acredito muito nessa coisa da liderança de pessoas que têm esse compromisso, digamos, com o planeta Terra, e com os lugares, né? Por isso eu acredito muito nessa visão que em inglês se chama place-based, né? Que é baseada no lugar e num ecossistema, e que você cuida do ecossistema e o ecossistema é o centro, e não todas as dinâmicas partidárias e tal. E as pessoas que estão nessa escala do ecossistema são as que vão sustentar esse processo ao longo prazo. O ecossistema é como se fala ecocêntrico, né? Essa visão ecocêntrica mais do que egocêntrica. Eu acho que a Agenda 21
não foi adiante por causa de egos, simplesmente isso, por causa da nossa visão egocêntrica. Você falou em liderança e nada melhor que pensar no papel das mulheres nesse processo, né? Nessa segunda temporada, a gente está tendo a chance de ter, na maioria entre os convidados, né? Na verdade, convidadas, mulheres registrando suas histórias. Conta para a gente um pouco como foi a origem e a fundação, sobretudo no Brasil, da Organização de Mulheres para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A RD, né, e o SEMI, as organizações que eu fundei aqui, elas foram muito, nós éramos, né, eu era fundamentalmente, a origem dessas organizações foi o ativismo, né, quer dizer, a gente precisava de uma base institucional para um ativismo que tinha a ver com comunicação, com educação, com advocacy, né? Quer dizer, com todas essas coisas. E eu fundei essas organizações um pouco por acaso, porque eu, na realidade, eu trabalhava como jornalista, tinha um programa de rádio que se chama Fala Mulher, que eu fazia como ativista, como voluntária no Rio de Janeiro, que acabou depois se espalhando pelo Brasil inteiro, mas eu criei, mas a minha, ela acabou sendo criada porque eu acabei indo numa reunião do Partido Verde Alemão, ligada ao Partido Verde Alemão em Bangladesh, onde era um pouco o início, né? Estavam aí as fundadoras internacionalmente do ecofeminismo, né? E aí essas mulheres do Partido Verde Alemão sugeriram que a gente fizesse uma reunião como aquela no Brasil, e como eu era jornalista, estava no movimento, conhecia muitas mulheres, eu falei, acho que é uma coisa pertinente e possível de fazer. E logo depois eles ganharam recursos no parlamento, ganharam mais que 5% de votos, e na Alemanha isso lhes dava direito a ter uma fundação, e elas acabaram sugerindo que a gente fizesse, para além da conferência, também uma organização que pudesse captar recursos e tudo mais. Então, foi um pouco, de certa maneira, foi por coincidência, mas eu acabei, depois, todos esses anos, migrando para o terceiro setor e fazendo desse espaço o espaço de todas essas invenções, um pouco dessa aventura de todos esses anos de inventar muitas coisas que foram o que eu fiz, né? Quer dizer, são quase 35 anos, né, de muita invenção, desde 88 que a gente está aí fazendo programas de rádio e muitas conferências e muitas coisas que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos, né? Quer dizer, criando uma visão, né, sobre o que esse tema mulheres e meio ambiente tem a ver com a nossa, digamos, nesse grande campo do ambientalismo, qual é a particularidade das mulheres, né? E agora, recentemente, vamos lançar isso na COP, eu sou parte, né, sou também um pouco a iniciadora de um movimento muito bacana que chama as Guardiãs da Terra, que são mulheres gestoras de território em toda a América Latina, né? Porque eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade e eu acho que um compromisso diferenciado em relação ao cuidado dos territórios, né? Porque agora, com tudo que está acontecendo, eu acho que se trata muito de salvar os territórios, né? Quer dizer, de fazer esse trabalho que é o trabalho que foi sugerido lá na Agenda 21, e nada de novo, mas fazê-lo a partir de uma escala onde todas as pessoas que estão ali, que se interessam por isso, possam participar, né? E essa história da liderança feminina, né, da defesa dos territórios e tal, a gente tem conversado também com pesquisadoras renomadas no Brasil, e um dos desafios é sempre que fazer ciência talvez seja mais desafiador para as mulheres. É assim também no ativismo ambiental? Quer dizer, você acha que é mais desafiador para as mulheres que assumem esse papel de liderança? Eu não acho, não. Eu acho que
talvez seja desafiador, não porque a gente não tem espaço, mas como conceituar, entende? Porque o ambientalismo, de certa forma, ele está muito associado ao meio ambiente, e as mulheres acho que fazem muito bem essa interseção entre as pessoas e o meio ambiente, quer dizer, o social e o ambiental vêm juntos, né? A qualidade, o meio ambiente como uma base de qualidade de vida das pessoas. Eu acho que as mulheres colocam quer dizer, os efeitos da crise ambiental sobre as pessoas como um ponto muito importante, entende? Enquanto eu acho que o ambientalismo puro, ele pensa mais em como preservar a biodiversidade, digamos, o ecossistema mais natural, né? E as mulheres pensam muito no social. Então, às vezes, digamos, isso no ambientalismo, quando a gente começou na Rio 92, isso foi difícil, sim, porque parecia que o único problema do meio ambiente eram as pessoas, né? Então, só se falava, a primeira versão da Agenda 21 só falava em população, né? Em controle populacional. E a gente sabe que não é isso. Claro que uma explosão populacional é um fator de pressão sobre os recursos ambientais, mas não os recursos naturais, mas não é a única coisa. É a nossa forma de produzir e consumir que tem sido, essa forma extrativista, que tem sido o principal fator da crise ambiental, né? A forma de produção que induz a um consumo exacerbado que acaba criando todo esse impacto que a gente conhece hoje, né? Então, eu acho que as mulheres olham mais pelo lado da qualidade de vida dos filhos, das pessoas, né? Acho que essa é uma diferença significativa, quer dizer, que as mulheres trouxeram para todo o campo do discurso ambiental, né? Quando você pensa um pouco nessa trajetória de quase 35 anos, como você falou, nesse mundo que nós vivemos hoje, muito tecnológico, com tanta informação disponível, não parece uma contradição a gente ter mais desafio, pelo menos na minha opinião, de formarmos lideranças do que tínhamos lá na década de 90? Eu acho que mais ou menos, porque num certo sentido a gente tinha um cenário, digamos, mais claro, né? E eu acho que hoje o mundo é multipolar, né? Então as pessoas não sabem muito bem. Eu acho que as lideranças da nossa época são hoje os influencers, né? Quer dizer, as pessoas que pegam um tema pequenininho e são influenciadores sobre aquele, né? E a gente, de certa forma, a gente lia muito mais, a gente tinha uma visão muito mais sistêmica, digamos assim, dos problemas, do que estava acontecendo, e as lideranças emergiam, as lideranças ambientais emergiam um pouco disso. Hoje, as pessoas são mais ligadas, as lideranças vêm mais de causas, né? E aí tem os influenciadores naquela causa, às vezes a pessoa não tem nenhuma noção de outros aspectos, digamos, que estão associados àquela causa, né? Mas ele consegue ser muito efetivo em levantar pontos e questões sobre aquela causa e atingir milhões de pessoas, né? Então, eu acho que é diferente. Eu não sei se a gente tem mais dificuldade de lideranças. Eu acho que desse tipo de liderança, né, uma liderança mais sistêmica, né? Eu acho que agora a gente tem lideranças mais específicas em campos mais específicos, e aí os seguidores, as pessoas que estão naquele campo também são daquela área, né? Então é um mundo mais compartimentado, né? Mas isso não é uma contradição, porque hoje a gente tem muito mais acesso ao mundo do que tínhamos na década de 90. Ou você acha que essa tecnologia acabou contribuindo para nos afastar ainda mais da natureza? Eu acho que sim, sabe? Porque eu acho que a gente acaba, essa avalanche de informação que a gente tem, acaba nos fazendo com que a gente só possa ter uma relação superficial com tudo, entende? Porque você pula de uma coisa para outra, para outra, para outra, para outra, e não consegue efetivamente
entrar profundamente em contato com aquele conjunto. E eu acho que essa dimensão dessa aceleração do tempo, que todos nós sentimos, né? Quer dizer, que parece que tudo é mais rápido, que você está aqui, daqui a pouco está... Eu acho que isso tudo é muito em decorrência da tecnologia, mas nos tornou também mais superficiais, porque a gente está sempre sendo estimulado para fazer mais coisas do que a gente consegue, né? Perfeito. Thaís, você falou da experiência com o Partido Verde da Alemanha. A gente também tem falado um pouco sobre a gênese do Partido Verde no Brasil. E por que você acha que o Partido Verde não conseguiu liderar esse movimento ambientalista no Brasil? Uma das críticas que a gente ouve de forma recorrente é que ele nasce num movimento muito elitizado e afastado da sociedade. Você concorda com essa ideia? Não, eu não concordo. Eu acho que o movimento ambientalista, o Partido Verde no Brasil, no seu início, ele foi muito moderno, né? Quer dizer, ele trouxe dentro do Partido Verde todos aqueles segmentos da população ou da sociedade que não tinham um lugar em outros partidos mais tradicionais, né? Trouxe as mulheres, trouxe os LGBTs, trouxe temas relacionados às drogas, né? Trouxe todas essas questões que ficavam meio que não tinham um espaço, digamos, político. E eu acho que, além de todos os temas ambientais, de uma forma muito moderna e muito dinâmica. A questão é que, digamos, é difícil manter tudo isso ao longo do tempo, né? Eu acho que o Partido Verde no Brasil acabou caindo, digamos, numa coisa mais comum, né? Das dinâmicas partidárias, do que você tem que fazer em termos de aliança para continuar viabilizando a permanência no poder, mas eu acho que no seu início o Partido Verde brasileiro foi muito moderno, né? Bacana, mas talvez temas que não fossem próximos da sociedade, né? Temas modernos demais para a sociedade, mas começando esse processo de democratização, não? Mas eu acho que, de certa maneira, é esse o papel dos pioneiros, né? Eu acredito que eu mesma, na minha vida, sempre me senti uma pioneira, entende? E as pessoas, muitas vezes, não é todo mundo que compreende, mas você está abrindo o caminho para que outros depois compreendam depois e absorvam depois, né? Eu acho que tinha um lugar para um Partido Verde no movimento de democratização no Brasil, acho que tinha um lugar para o Partido Verde, tanto é que ele teve um papel importante naquele momento, né, de abrir temáticas, claro que era por um nicho, mas foi muito importante, né, e foi muito, eu diria, revelador, né? Há pouco mais de 10 anos, você disse que já estava na hora de avançarmos do discurso da sustentabilidade para a prática, porque os conceitos já estavam estabelecidos. Uma década depois, ou pouco mais de uma década depois, você acha que a gente avançou? Eu acho que sim, digamos, em núcleos dispersos, né? Mas eu acho que avançou, sim. Eu acho que tem muita gente que se alinhou com a prática em modelos que eu acho que são inovadores, né? Eu mesma estou associada a um deles, que é na criação desse BioHub, que é uma incubadora de iniciativas de regeneração, atuando no nível de uma biorregião, fundamental, quer dizer, que visa ser alavancadora de uma bioeconomia regenerativa. E eu encontro muitas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Aplicando conceitos, quer dizer, fazendo a prova do conceito. Então, eu acho que sim. A questão é que isso ainda não é o mainstream, o dominante na sociedade, né? Por isso que ainda está nas margens, mas eu acho que mais gente tem feito isso. Você deve estar falando do Sinal do Vale, né? Eu estou falando Explica para a gente como essa ideia surgiu e o que na prática ele representa hoje.
Bem, essa ideia surgiu justamente disso, né, que eu senti que, como eu vim egressa da Agenda 21, da Rio 92, eu senti que eu tinha suficientes contatos, conhecimento e capacidade de mobilização para criar um exemplo na prática a partir de um lugar, de um ecossistema, né? E, por acaso, esse lugar foi aqui no Recôncavo da Guanabara, nessa área de transição entre a Baía de Guanabara e a Serra do Mar, que é uma área riquíssima em biodiversidade, mas também em questões sociais bastante desafiadoras, e com um histórico, com conteúdo histórico também. Foi um lugar de escravidão, um lugar de muito, como se sabe, né, a Baixada Fluminense, quer dizer, de muita apagamento, como se fala. Mas eu acho que a partir de mobilização de pessoas e de recursos e de união também com coisas que muitas vezes não estão aqui, mas que podem ser aplicadas aqui, a gente tem conseguido, nesses últimos 14 anos, desenvolver um exemplo de um lugar que é um catalisador, que é um ativador dessas iniciativas de regeneração, né? Tanto através da restauração dos ecossistemas, da restauração florestal, da produção de alimentos. Nós temos uma fábrica de jaca, a Madre Frutos, a partir de formação de pessoas, a gente já recebeu mais de 4.000 jovens, e a partir de uma forma de atuar também no nível da biorregião, né? Da biorregião, que tem como centro o que esta região tem, que são recursos hídricos muito, digamos, recursos hídricos, biodiversidade. Nós temos várias áreas de proteção ambiental e fizemos uma trilha de longa distância, né, aqui, que é o caminho do Recôncavo da Guanabara, que permite que todas essas unidades de conservação, os municípios, as propriedades que estão nessa trilha, possam, de certa forma, ter uma identidade comum e pensar em projetos onde uma colabore com a outra, né? Porque a gente trabalha com turismo de base comunitária, a gente trabalha com produtos da agroecologia, e a gente trabalha com serviços ecossistêmicos, crédito de carbono, pagamento por serviços ambientais, tudo isso. Você acha que essas ações sustentáveis que vocês praticam e que a gente advoga tanto a favor, num mundo com tanta desigualdade social, a gente consegue ter uma escala para que isso se torne realmente uma realidade da sociedade mundial? É uma resposta que eu não sei te dar, assim, com toda essa... Eu não posso te dizer que a gente, a partir daqui, cria uma escala, mas a partir daqui a gente cria um exemplo escalável através de outros exemplos que também sejam essas células, entende? Hoje eu acredito muito mais que de uma única forma para todos os lugares, várias formas para vários lugares, mas o que a gente tem aqui é uma teoria de mudança e um método que a gente aplicou, que é um método muito mais de quais são os níveis em que a gente pode trabalhar, como a gente pode trabalhar, e tendo como centro essa visão ecossistêmica, né? Então, eu acho que isso é escalável, sim, digamos, em muitas células, em muitos sinais do vale, através do planeta, né? Mas claro que não é o sinal do vale que vai fazer isso, são outros agentes que farão isso em outros lugares, né? E qual o papel da sociedade mais carente nessa necessária mudança de comportamento para a humanidade, sobretudo dos povos tradicionais, dos povos originários, enfim, daquelas pessoas que são mais dependentes e mais vulneráveis aos desequilíbrios ambientais? Eu acho que essas pessoas, a questão de você reduzir esse trabalho a uma escala menor, é que essas pessoas podem participar mais ativamente, não serem simplesmente, digamos,
porque quando você fala das pessoas mais vulneráveis, elas são vulneráveis tanto no que elas recebem, né, quer dizer, no impacto que elas recebem, mas são vulneráveis também porque elas não participam, porque elas não conseguem ser ativas nos seus destinos, em determinar como elas podem ser mais resilientes, né? Eu acho que essa escala, é o que eu tenho visto aqui no nosso projeto, você permite que as pessoas comecem a ser mais resilientes e participem mais ativamente dos seus destinos, que elas sejam responsáveis por isso. Claro que é bastante complexo, porque você tem aí 1000 fatores, tem inclusive fatores políticos, né? Quer dizer, porque muitas vezes as pessoas, sobretudo no Brasil, existem muitos benefícios que às vezes adormecem essa capacidade das pessoas serem agentes, né? Porque as pessoas acham que não vão conseguir, então elas já ficam ali acomodadas naquilo. Mas eu vejo que essa é uma forma, talvez a única, de fazer com que essas pessoas se tornem mais resilientes. Isso não quer dizer que elas vão fazer sozinhas, mas elas vão fazer participando de forma mais ativa e responsável das políticas públicas e de outras políticas privadas, públicas e públicas privadas, porque existem também políticas públicas que são privadas, né? E você fala de políticas, é extremamente importante. Por que nós não conseguimos trazer as questões ambientais para o centro das decisões políticas? Porque é totalmente uma contradição, diretamente o oposto da base do capitalismo, né? Porque o capitalismo ele acumula recursos a partir da extração, do não reconhecimento, da participação dos recursos ambientais na fórmula, né? Então, claro que os grupos que detêm o poder e que detêm a economia, este tipo de economia, claro que eles não têm interesse em perder, digamos, a fonte do que originou, digamos, a riqueza e tudo mais, e do que pode manter a riqueza, né? Então, eu acho que tem um conflito enorme efetivamente de visão e de interesse, né? E é possível mudar esse cenário? Eu acho que a crise a crise dos recursos, né? Quer dizer, a limitação, os limites dos recursos que nós estamos vendo em todas as áreas, né? Quer dizer, como é que nós estamos extinguindo essa fonte. Eu acho que isso traz reflexões, tanto é que hoje a gente fala em finanças da natureza, a gente fala em coisas que a gente não falava antes. Eu acho que a gente ainda está tateando nesse processo, né? Porque eu acho que a gente não tem que olhar a natureza como lucro mais, entende? Mesmo nas finanças, a gente tem que agora retribuir para a natureza tudo que nós tiramos dela, né? E isso tem que ser com os recursos que nós tiramos, o dinheiro tem que ser para restaurar, recuperar, regenerar os ecossistemas. Essa conversa ainda é difícil, né? Porque não são os grandes players, né? Eles continuam querendo achar uma maneira de manter o sistema tal qual ele foi criado e de não ter que abrir mão disso, mas eu acho que não é possível, não é uma coisa radical que a gente tem que eliminar, digamos, o lucro e tudo mais, mas do lucro da forma que ele foi concebido até agora, isso tem que passar por uma grande transformação, né? Thaís, há um consenso internacional de que não basta preservar o que restou, a gente tem que restaurar pelo menos 30% dos biomas mundiais, de cada bioma. Até mais, né? Eu sou co-presidente do Conselho da Década da ONU para a Restauração dos Ecossistemas. São 350 milhões de hectares a serem restaurados no planeta. É muita coisa. Isso representa quase a metade do planeta. Do planeta. Então, isso na verdade, tem estudos que mostram que entre 30% e 50% seria necessário a gente manter. 30% e 50%. Mas em números é assustador, né? Porque 350 milhões
é muita coisa, né? Mas qual é o principal desafio para a gente avançar nessa agenda da restauração, mesmo para cumprir o mínimo dos 30%? Eu acho que o principal de desafio é juntar forças, entende? Colocar isso realmente na prioridade da lista. Eu não acho que seja, entende? A gente faz um projetinho aqui, outro ali, cheio de condicionantes que são muito difíceis de superar. Eu acho que se a gente quisesse, a gente tinha que fazer uma economia baseada na restauração da natureza. E não é ainda, é uma margem, é uma coisa muito pequena. Eu acho que a UNEP, né, o PNUMA, fez um estudo mostrando que a economia regenerativa, né, ainda significa 30, quanto que é? É um número assim absurdo, são quase que 30 vezes menos de que a economia tradicional extrativista, né? Então, isso significa assim, em termos, acho que a economia extrativista são 3 trilhões por ano de investimento, enquanto a outra chega a 300 milhões, entende? Então, é uma defasagem enorme. Então, enquanto a gente não olhar para essas coisas, digamos, vamos botar o dinheiro aqui, vai ser uma conversa de conferência, de acordos, mas a gente não está ainda realmente levando a sério o que tem que ser feito, né? Dar essa visibilidade econômica à natureza é indispensável, então, para o Com futuro. certeza, é indispensável. Não é a visibilidade econômica, é a visibilidade do que precisa ser feito, né? Fazer uma economia de restauração dos ecossistemas e da natureza. Eu acho que isso precisa ser dinheiro. As pessoas têm que sair do trabalho que elas fazem hoje, que na maior parte está conectado a cadeias extrativistas, né? Para colocar a sua energia na restauração dos ecossistemas. Mas você também não acha que a gente discute pouco? A gente discute muito restauração e reciclagem, mas você não acha que a gente discute pouco redução do consumo? Eu acho que a gente discute, o problema é que é muito difícil, né, fazer essa transição. Eu acho que em alguns países eles têm conseguido, né, em países mais ordenados e tal, mas em países como o Brasil isso é muito difícil, porque ainda existem muitas assimetrias, disparidades. Então, como é que se fala de uma questão de consumo quando algumas pessoas estão lá ainda na base da pirâmide e consomem, digamos, produtos de pior qualidade, porque tem preço menor. Então, eu acho que o consumo ele é diretamente associado à produção, né, o tipo de produção que se faz e que gera todo esse estímulo a que as pessoas consumam, as pessoas vivem em cidades, têm muitas necessidades, e a indústria, né, as diferentes indústrias estão permanentemente estimulando esse consumo através de novos produtos, através de marketing. Então, é uma contradição querer que as pessoas mudem os padrões de consumo se a gente não muda os padrões de produção, né? As duas coisas estão interligadas. E como a gente pode inspirar essas pessoas a mudar os seus padrões de consumo e ter uma vida mais sustentável? É possível? Eu acho que é possível, porque eu vejo aqui no Sinal do Vale, eu moro na natureza, né? E eu vejo como as pessoas se transformam quando elas se nutrem da natureza, né? Porque nós temos um planeta ainda, né? Apesar dele já ter sido bastante devastado, ainda é maravilhoso, né? Mesmo a Mata Atlântica com seus 12% é maravilhosa. Eu acho que essa insaciabilidade que a gente tem, digamos, normalmente invadida por tanto estímulo, né, de consumo, associado a status social e tudo isso, quando você efetivamente estabelece uma relação com a natureza, isso muda, né? Então, eu acredito que se a gente tivesse mais formas de trazer as pessoas
para estes lugares, as crianças, e realmente fazer uma educação, mas não só uma educação ambiental, mas uma educação não só do que nós fizemos e tal, mas uma educação dessa conexão com a natureza. E eu acho como isso era natural em outras cosmologias, né, como na indígena, você acaba não tendo essas necessidades, porque essa relação com a natureza preenche muito dos vazios que nós acabamos preenchendo com os bens materiais, né? Bacana, Thaís, eu sei que o seu horário está um pouco apertado, eu só queria concluir com mais duas perguntas. Uma é sobre a educação ambiental que você citou. Você acha que, historicamente, nós erramos na forma de planejar e de executar a educação ambiental no Brasil, talvez não investindo na sensibilização das pessoas, mas tentando dar uma técnica que afastou, de certa forma, um resultado prático para essa educação ambiental? Eu acho que a educação ambiental ela é muito prescritiva, né? Ela vem muito da moral, né? E, obviamente, eu acho que a moral, a ética são muito importantes, dizendo que a gente, né, inclusive o que preconiza o desenvolvimento sustentável lá, que a gente tem que pensar na possibilidade das próximas gerações terem o mesmo acesso que nós tivemos aos recursos naturais e tudo isso, mas eu acho eu acredito que a educação ambiental tem que trazer um aspecto também da transcendência, né, do que significa esse contato mais profundo entre nós e a natureza, porque nós somos natureza, né, nós somos parte de tudo isso, e na medida que você vai encontrando essa conexão mais profunda, eu acho que tudo, né, tudo, de certa forma, a sua mentalidade, os seus pensamentos, eles mudam, né? Eles passam a ser muito mais, eles passam a ser mais amorosos, né? E eu acho que isso faz com que tudo ao seu redor se transforme, porque a gente entende que a gente está aqui numa passagem, assim como todos esses seres, que nós não somos os mais importantes, que todas essas plantas, provavelmente, essas árvores são muito mais inteligentes que nós, porque elas conseguiram estar aqui antes de nós, e muitas vezes por muito mais anos, né, capturando lá chuva, oxigênio, fazendo fotossíntese. Então, essa coisa que nós inventamos, que nós somos superiores, é uma balela, e eu acho que a gente vai se tranquilizando, né? Porque eu acho que um mal do nosso momento, da nossa civilização, é essa ansiedade e esse medo, esse pânico quase de perder coisas que, na realidade, a gente nunca controlou, né? Porque qual é o controle que a gente tem? Então, eu vejo que esse contato mais profundo com a natureza, ele pode nos trazer, nos levar a lugares que a gente desconhece e que podem ser a base de uma sociedade futura, né? De como a gente vive e sente e age no futuro, que eu acredito que neste século ainda a gente vai fazer essa transição, né? E olhando para o futuro, como você vê a ação dos ativistas, dos ambientalistas do futuro? Quais são os principais desafios que essa nova geração de ambientalistas enfrentarão? Eu acho que eles vão enfrentar o colapso, né? Não tem jeito. Nós vamos enfrentar o colapso dos ecossistemas, o colapso dos recursos naturais, como a gente viveu, né? Quer dizer, porque tudo vai, a gente não tem mais certeza e estabilidade muito de quanto tudo isso de quantos recursos, como a gente vive hoje, vão durar, de que forma. Então, eu acho que vão ser pessoas, eu acho que todos nós vamos ter que nos adaptar mais a essa incerteza, né? Que antes a gente não tinha, a gente prescrevia
um futuro, prescrevia comportamentos, mas a gente nunca duvidou de que a gente fosse, de certa forma, de repente, não ter as coisas que a gente tem, né? Não ter água, sei lá, não ter as coisas, não ter a biodiversidade. A gente nunca imaginou isso, né? A gente sempre pensou que a gente tinha conhecimento e os caminhos para tornar isso, meio que esse futuro, quase que um futuro, um cenário muito improvável, e hoje é o mais provável. Então, eu acho que o ativismo é se adaptar a isso e ver como a gente, com a nossa inteligência, com as nossas relações, com aquilo que a gente sabe, como é que a gente faz com que isso abra de forma criativa novos caminhos para o futuro, né? Que é o que eu faço aqui no Sinal do Vale. Muito bom. Thaís, queria te agradecer muito a gentileza de doar seu tempo aí, sempre concorrido, né, para trocar e inspirar nosso público aqui a continuar nessa luta tão importante pela conservação. Agradeço pelas suas perguntas, muito pertinentes, e é sempre muito bom poder refletir sobre tudo isso e poder compartilhar, né, quer dizer, essa nossa trajetória e aonde que ela nos trouxe até agora e para onde que nós vamos poder ir com otimismo, né? Porque eu não sou pessimista, eu sou otimista porque eu sei que a gente tem muita capacidade de mover o mundo, né? De fazer coisas. A questão é só a gente entender que, obviamente, a gente não fará tudo e não fará com todos, né? A gente fará com os que querem, provavelmente numa escala muito menor do que a gente imaginava há 35 anos atrás, quando tudo isso começou. Muito bom. Muito obrigado, Thaís. Obrigado. Boa noite, então. Boa noite. Esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Nos siga aí nas redes sociais. A semana que vem com mais um convidado ou mais uma convidada. Um abraço, então. Muito obrigada. Tchau.